Você sabia que uma mulher simples, sem status, mudou o rumo da história cristã? Santa Helena, a mãe de Constantino Magno, desafiou a lógica e fez algo que ninguém imaginava. Descubra como a sua descoberta da cruz de Cristo e a construção de igrejas transformaram o cristianismo para sempre. E ao final, prepare-se para uma oração poderosa que pode tocar seu coração. Fique até o fim para ver como essa história épica pode impactar sua fé e vida. Santa Helena nasceu em Bitínia, uma província do vasto Império Romano, em uma família que não tinha grandes riquezas. Ela cresceu em meio à simplicidade, o que moldou seu caráter de forma profunda. Imagine uma jovem que, mesmo sem luxos, possuía uma riqueza interna inestimável, feita de valores como humildade e bondade. Essa combinação foi crucial para tudo o que ela viria a realizar mais tarde na vida. Pense em como essas origens, que poderiam ser vistas como um obstáculo, na verdade, fortaleceram sua fé e determinação. Desde jovem, Santa Helena demonstrava uma inteligência aguçada e uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor. Ela trabalhava em uma hospedaria, um lugar onde pessoas de todos os cantos do império passavam. Esse contato diário com diversas culturas e histórias diferentes ampliou sua visão de mundo, algo que muitos de nós podemos aplicar em nossas vidas hoje. Da mesma forma, mesmo em situações simples, a capacidade de aprender com cada experiência pode transformar nossa perspectiva e nos preparar para desafios futuros. Essas experiências diárias em Bitínia foram essenciais para a formação da mulher que se tornaria um dos pilares do cristianismo. Helena não apenas sobreviveu às adversidades de sua origem humilde, mas utilizou essas dificuldades como alicerces para sua fé e perseverança. Sua história nos lembra que nossas circunstâncias iniciais não definem nosso destino, mas sim, como as utilizamos para crescer. Essa sabedoria simples, mas poderosa, é o que começou a pavimentar o caminho que levaria Helena a influenciar profundamente o curso da história do cristianismo, algo que se torna ainda mais claro nos eventos que se seguiram em sua vida. Santa Helena casou-se com Constâncio Cloro, um tribuno militar, em um tempo onde o destino parecia sorrir para ela. O casamento trouxe consigo a esperança de uma vida estável e segura, mas o destino tinha outros planos. Quando Constâncio foi nomeado corregente do Império Romano, ele foi forçado a tomar uma decisão difícil. Para ascender politicamente, ele precisou abandonar Helena e casar-se com Teodora, a enteada do imperador. Aqui, a vida de Helena nos ensina uma lição valiosa: às vezes, as circunstâncias que parecem nos quebrar são, na verdade, oportunidades disfarçadas para nos moldar e fortalecer. A separação de Constâncio foi um golpe duro para Helena, especialmente porque significava também a separação de seu filho, Constantino, por 14 longos anos. No entanto, ao invés de se deixar consumir pela amargura, Helena manteve sua dignidade e resiliência. Ela confiou que, apesar da dor, um propósito maior estava em jogo. Muitos de nós enfrentamos momentos em que a vida nos afasta daqueles que amamos. A história de Helena nos lembra que, mesmo nas situações mais dolorosas, é possível manter a fé e a esperança, sabendo que o tempo revelará os frutos dessas provações. Ao longo desse período, Helena se agarrou à sua fé, que começava a se firmar ainda mais. A separação de Constâncio e de seu filho, que poderia tê-la destruído, na verdade, serviu como um catalisador para sua transformação espiritual. Essa fase de sua vida é um exemplo claro de como as perdas e os desafios podem ser, paradoxalmente, o que nos empurra para a frente em nossa jornada espiritual. A história de Helena é uma prova de que, mesmo em meio ao caos, há uma ordem divina trabalhando nos bastidores, preparando-nos para os papéis que desempenharemos no futuro. A conversão de Santa Helena ao cristianismo marcou um ponto de virada não apenas em sua vida pessoal, mas também na história do Império Romano. Em meio às adversidades e separações que sofreu, Helena encontrou na fé cristã um novo sentido para sua existência. Ela se tornou uma cristã fervorosa, abraçando os ensinamentos de Cristo com devoção e piedade. Essa transformação não foi apenas interna. A partir desse momento, sua vida passou a refletir uma dedicação inabalável à causa cristã, influenciando profundamente aqueles ao seu redor, especialmente seu filho, Constantino Magno. Helena não apenas se converteu, mas também viveu sua fé de maneira tão intensa que se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Ela não se contentou em ser apenas uma seguidora, mas assumiu um papel ativo na propagação do cristianismo, desafiando as normas sociais e políticas de seu tempo. Sua conversão mostrou que a fé verdadeira não é passiva, ela exige ação, compromisso e, muitas vezes, sacrifício. É um lembrete de que, em nossa própria jornada espiritual, devemos buscar uma fé que nos mova a agir, a servir, e a fazer a diferença onde quer que estejamos.
A fé de Helena foi um dos principais fatores que levaram à conversão de Constantino, que mais tarde se tornaria um dos imperadores mais importantes da história do cristianismo. Ela plantou as sementes do cristianismo no coração de seu filho, que, inspirado por sua mãe, acabou por legalizar a religião no Império Romano através do Edito de Milão. Essa influência é um testemunho poderoso do impacto que uma vida vivida com fé pode ter nas gerações futuras. A história de Helena nos ensina que nunca devemos subestimar o poder de nossa fé e de nosso testemunho pessoal, pois eles podem transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. A influência de Santa Helena sobre seu filho Constantino Magno foi profunda e decisiva para a história do cristianismo. Após a morte de Constâncio Cloro, Constantino buscou sua mãe e trouxe-a para Roma, reconhecendo o valor de sua sabedoria e fé. Santa Helena, com sua experiência e devoção cristã, foi uma guia fundamental para Constantino durante sua ascensão ao trono. Ela ajudou a moldar suas decisões e a instilar nele um senso de justiça e compaixão, que se refletiu em suas políticas e ações como imperador. Constantino, inspirado pela fé de sua mãe e por suas convicções profundas, acabou tomando uma decisão histórica que mudaria o curso do cristianismo. Após uma visão divina durante a batalha contra Maxêncio, ele adotou o cristianismo como sua própria fé e implementou o Edito de Milão, que garantiu liberdade religiosa e acabou com as perseguições aos cristãos. Este momento é um exemplo poderoso de como a influência pessoal pode se expandir para afetar mudanças monumentais na sociedade. A determinação e a fé de Helena não apenas transformaram a vida de seu filho, mas também mudaram o destino de milhões de pessoas ao longo da história. A trajetória de Constantino e seu apoio ao cristianismo devem muito à orientação e ao exemplo de Santa Helena. Sua presença na corte e sua influência direta foram cruciais para que Constantino se tornasse um defensor fervoroso da fé cristã. A história de Helena e Constantino nos lembra da importância de termos mentores e influências positivas em nossas vidas. Como a mãe de Constantino, podemos também ser agentes de transformação, guiando aqueles ao nosso redor com nossas ações e nossa fé. Esta influência pessoal é uma força poderosa que pode moldar não só o presente, mas também o futuro. Santa Helena não se limitou a viver sua fé em privado, ela fez contribuições notáveis para a expansão e fortalecimento do cristianismo. Com a liberdade religiosa finalmente garantida pelo Edito de Milão, Helena aproveitou essa nova era de liberdade para deixar um legado duradouro. Ela iniciou a construção de várias igrejas em locais sagrados, incluindo a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, um marco essencial na história do cristianismo. Essas construções não eram apenas edifícios, eram símbolos da nova era cristã e centros de devoção e peregrinação para os fiéis. Um dos momentos mais significativos de sua contribuição foi a descoberta da cruz de Cristo. Helena, movida por sua profunda fé, empreendeu uma jornada para encontrar os lugares santos e os vestígios da vida de Cristo. Sua busca culminou na descoberta da verdadeira cruz, um evento que se tornou um marco para a cristandade. A história conta que a identificação da cruz verdadeira foi confirmada por um milagre, que curou uma mulher ao tocá-la. Essa descoberta não só reafirmou a fé dos cristãos da época, mas também estabeleceu Helena como uma figura central na história religiosa. As ações de Helena foram mais do que atos de devoção, elas foram estratégicas e visionárias. Ao construir igrejas e promover o culto aos lugares sagrados, ela ajudou a estabelecer uma base sólida para o cristianismo. Ela não apenas acreditava na importância dos locais santos, mas também os transformou em centros vibrantes de vida espiritual e comunitária. Helena mostrou que a fé pode se traduzir em ação concreta e transformadora. Sua dedicação ao cristianismo continua a inspirar e a motivar aqueles que buscam fazer a diferença em suas próprias comunidades e na vida dos outros. Santa Helena é lembrada não apenas por suas realizações históricas, mas também por sua generosidade e devoção sincera. Sua vida foi marcada por um profundo amor pelos menos afortunados, e suas ações refletem um compromisso genuíno com a ajuda aos necessitados. Ela dedicou parte significativa de seus recursos e influência para apoiar comunidades cristãs, especialmente os pobres, que eram os alvos de seu carinho e cuidado. Helena se envolvia ativamente em doações e em visitas a igrejas e comunidades, mostrando que a verdadeira generosidade vai além das palavras e se manifesta em ações concretas. A devoção de Helena também se manifestava em seu desejo ardente de fortalecer a fé cristã. Ela não apenas promovia a construção de igrejas, mas também se empenhava em manter e apoiar as que já existiam. A dedicação de Helena aos pobres e a construção de igrejas em locais sagrados eram reflexos diretos de sua fé e de seu compromisso com o cristianismo. Em um mundo onde o materialismo e a busca por status muitas vezes dominavam, Helena se destacou por seu altruísmo e pela prioridade que dava ao bem-estar espiritual e físico dos outros.
Seus atos de caridade e devoção eram um testemunho vivo de sua crença em Cristo e de seu desejo de servir aos outros. Santa Helena nos ensina que a generosidade verdadeira vai além de gestos superficiais e que o impacto positivo que podemos ter no mundo muitas vezes vem de ações pequenas, mas significativas. Ao fazer o bem para os outros, não apenas ajudamos a construir uma comunidade mais forte, mas também refletimos a luz de nossa própria fé. Em nossas vidas diárias, podemos buscar formas de imitar essa generosidade, ajudando os necessitados e contribuindo para o bem maior. Os últimos anos de vida de Santa Helena foram marcados por uma profunda paz e realização, reflexos de uma vida vivida com fé e propósito. Após uma vida de dedicação ao cristianismo e ao serviço aos outros, Helena voltou para junto de seu filho Constantino, que a acolheu com amor e respeito. Essa fase final de sua vida foi um período de descanso e de preparação para o encontro com o Criador. Helena, com 80 anos, foi rodeada pelo carinho de Constantino, o que certamente trouxe conforto e serenidade em seus últimos momentos. O fim de sua vida não foi apenas uma conclusão, mas um testemunho da influência duradoura que ela teve sobre o cristianismo e sobre aqueles ao seu redor. Helena morreu em Roma, nos braços de seu filho, uma cena que encapsula o amor e a gratidão que Constantino sentia por sua mãe. Esse ato de estar presente até o último instante é uma lembrança de que a verdadeira conexão e o amor duram até o fim. Helena foi reconhecida e venerada logo após sua morte, um sinal claro de que sua vida foi um exemplo de fé e dedicação. O legado de Santa Helena continua a inspirar muitos, e sua morte marcou o fechamento de um capítulo glorioso em sua vida de serviço e devoção. A sua partida não foi apenas o fim de sua jornada terrena, mas o início de uma celebração contínua de sua vida e obras. Sua influência e as mudanças que ajudou a promover permanecem como testemunho de sua fé e amor. Ao refletirmos sobre seus últimos anos, somos lembrados da importância de viver uma vida de propósito e de permanecer fiel aos nossos valores e crenças até o fim.